Eleições 2018, a menos de 10 dias da votação, pesquisa Datafolha divulgada agora à noite mostra que Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT estão na frente. Bolsonaro aparece com 28% e Haddad com 22% das intenções de voto. E na briga pelo governo de São Paulo, Paulo Scaff do MDB e João Dória do PSDB estão tecnicamente empatados. No Senado, Eduardo Suplicy do PT lidera. Mais casos de importunação sexual são registrados no metrô e na CPTM. Apenas hoje foram 2. Com 4 anos de atraso, o metrô de São Paulo inaugura novas estações. 5 Lilás terá ao todo 17 estações. E para ficar completa, falta ser inaugurada ainda a estação Campo Belo, que, de acordo com o governo do estado, deve ser aberta em dezembro. E você acompanha essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A delegacia responsável pelos crimes no metrô e na CPTM aqui em São Paulo registrou 5 casos de importunação sexual durante essa semana. 2 aconteceram hoje. Na segunda-feira, uma nova lei sobre o tema foi sancionada pelo então presidente em exercício, o ministro Dias Toffoli, que ocupava o cargo enquanto Temer estava nos Estados Unidos. A Polícia Civil prendeu em flagrante Ricardo dos Santos, de 42 anos, por importunação sexual. O caso foi na estação Sé do metrô, no centro da cidade. Segundo a vítima, uma adolescente de 16 anos, o homem aproveitou que o vagão estava lotado e tocou em suas partes íntimas. Ela começou a chorar e outros passageiros perceberam e chamaram seguranças, que prenderam o agressor. Em razão do trem estar lotado, ela não tinha certeza se ele estava realmente praticando algum movimento sexual ou não. Então ela resolveu virar para ele. Até que uma testemunha que estava vendo tudo levantou, foi até ele e falou que estava vendo tudo, que era para ele parar e chamou a ajuda de populares para conterem o autor. Também foi preso hoje pelo mesmo crime Marcos José do Carmo, de 49 anos. Ele é acusado de ejacular em uma mulher de 18 anos em um trem na estação Água Branca da CPTM. Apreendemos a calça jeans da vítima e vai ser mandada para perícia, né? Os 2 casos foram registrados na Delpom, delegacia que fica na estação Palmeiras Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os criminosos foram presos em flagrante e serão encaminhados para audiência de custódia. Os crimes foram registrados como importunação sexual, que passou a vigorar nesta segunda-feira, depois que a lei foi sancionada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Vai ajudar bastante a gente, porque antes essa conduta era tipificada como contravenção penal e que não permitia a prisão. A gente fazia o registro aqui e o autor saía livremente. Agora não, a gente vai fazer o registro e ele vai ficar preso em flagrante. Segundo a delegada, outros 3 casos foram registrados desde quarta-feira. Pela nova lei, é importunação sexual, ato libidinoso praticado contra alguém e sem autorização a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. A pena prevista é de 1 a 5 anos de cadeia. Antes, os casos eram considerados contravenção e a pena prevista era o pagamento de multa. A nova legislação também torna crime a divulgação por qualquer meio, vídeo e foto de cena de sexo ou nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro, que aumenta a pena em até 2/3 se o crime for praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima com a vítima. A intenção é evitar casos conhecidos como pornografia de vingança. O governo de São Paulo entregou hoje mais 3 estações da linha Lilás do metrô. Com 4 anos de atraso, a linha finalmente chega à conexão com as linhas azul e verde. 850 mil pessoas devem ser beneficiadas diariamente com as obras. Dona Cida nem acredita que a estação Hospital São Paulo do metrô foi aberta hoje. Ela passou por um transplante de rim e faz acompanhamento médico de 3 em 3 meses no hospital, que fica ao lado da nova estação. Vem com a filha de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Eu venho pela Barra Funda, né? E venho pelo metrô
aqui na Santa Cruz, né? E aí eu desço para cá. E vem a pé depois de lá para cá. Vem para cá. Agora com o metrô aqui, a senhora acha que pode melhorar um pouco? Ah, pode sim, né? Com certeza. A estação vai facilitar também a vida de médicos e funcionários que trabalham na região, além dos moradores. Vai facilitar principalmente em relação aos nossos ambulatórios e às cirurgias, para que o paciente possa ter um transporte mais rápido e mais seguro. E foi mesmo uma longa espera. A linha 5 Lilás começou a ser construída em 1998, portanto há 20 anos. E a previsão é que ela seria entregue em 2014. Mas as obras foram paralisadas várias vezes. Ela liga o Capão Redondo à Chácara Clabim, ambos na Zona Sul, e tem 20 quilômetros de extensão. Além da estação Hospital São Paulo, o governo do estado inaugurou hoje a estação Santa Cruz, que tem interligação com a linha 1 azul, e a Chácara Clabim, que se conecta com a linha 2 verde. Agora, todas as linhas do metrô de São Paulo estão interligadas. Este ano já foram inauguradas as estações Eucaliptos, Moema e a ACD Servidor. A linha 5 Lilás terá ao todo 17 estações. E para ficar completa, falta ser inaugurada ainda a estação Campo Belo, que de acordo com o governo do estado deve ser aberta em dezembro. Ela também vai fazer a interligação com a linha 17 Ouro do Monotrilho, obra que deveria ter ficado pronta em 2014 para a Copa do Mundo, mas que só será entregue agora em 2020, com 6 anos de atraso. É uma obra importante porque vai integrar toda a malha metroferroviária ao aeroporto de Congonhas. 850 mil pessoas devem ser transportadas diariamente na linha 5 Lilás, que foi concedida à iniciativa privada e vai ser operada pelo consórcio Via Mobilidade. Véspera de eleição sempre tem inaugurações de obras. E um jovem de 15 anos atirou contra 2 colegas dentro de uma escola no Paraná hoje de manhã. Um deles foi atingido na região lombar, perto da coluna, e foi transferido para um hospital em Curitiba em estado grave. Segundo a polícia, um outro rapaz com a mesma idade teria dado cobertura ao atirador. Vídeos gravados por alunos da Escola Estadual João Manuel Mondroni, em Medianeira, mostram o momento em que foram surpreendidos com barulhos de tiros. Eles chegam a se questionar sobre o que ouvem. Isso é tiro? Nesta outra imagem, constatado o atentado, jovens aparecem no chão de uma sala de aula e a professora afirma que o menino foi atingido pelo atirador. Ela orienta os alunos para a saída do colégio. Na correria, em direção à rua, barulhos de explosão. Meu Deus! Em meio ao tumulto, a polícia chega ao local. Segundo as autoridades, um rapaz de 18 anos atingido na perna recebeu curativo e está em casa. O outro, de 15, atingido nas costas, foi transferido primeiro para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu e agora à noite foi para Curitiba, onde ficará internado no Hospital do Trabalhador, especializado em traumatologia. Os 2 adolescentes envolvidos na ação foram levados à delegacia, onde relataram que sofriam bullying. Os policiais apreenderam com eles um revólver calibre 22, munição, bombinhas de pólvora e uma faca. Uma bomba caseira foi jogada no pátio da escola. Na casa do atirador foram encontradas outras armas. A polícia ainda investiga uma carta que teria sido escrita pelo rapaz que efetuou os disparos, com pedido de desculpas e também a responsabilidade dos pais sobre o armamento encontrado. Os menores devem responder por dupla tentativa de homicídio. A Secretaria da Educação do Paraná informou que o Núcleo Regional Educacional está prestando apoio à comunidade escolar de Medianeira e que o colégio vai reforçar o trabalho que já desempenha na prevenção e enfrentamento à violência por meio de práticas pedagógicas e formação dos professores. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, é alvo de operação da Polícia Federal. Em busca de provas, policiais vasculharam a casa do ex-governador Tucano, o principal alvo da operação. O Ministério Público afirma que Marconi Perillo recebeu 12 milhões de reais em propina da Odebrecht em 2010 e 2014, em troca de favorecer a empreiteira em contratos de obras em Goiás. O Tucano governou o estado de 2011 até abril deste ano.
E até agosto foi o coordenador da campanha à presidência do colega de partido, Geraldo Alckmin. Entre os 5 presos estão Jaime Rincon, o coordenador da campanha à reeleição do atual governador de Goiás, também do PSDB, José Ellington. E o motorista dele, Márcio Moura, na casa de quem a polícia encontrou maços de dinheiro que somam quase R$1 milhão. Rincon, que já foi tesoureiro de campanhas de Perillo, é apontado como o braço direito dele no esquema. Executivos da Odebrecht contaram que Rincon era quem mandava buscar o dinheiro da propina em São Paulo, entregue em malas e mochilas. Marconi Perillo foi o único dos investigados que não foi preso hoje. A Polícia Federal disse que ele escapou em razão de um obstáculo jurídico. Perillo está disputando uma vaga ao Senado e a lei eleitoral proíbe que candidatos sejam presos perto da eleição, de 15 dias antes da votação até 2 dias depois, a não ser em flagrante. Marconi Perillo lidera a intenção de votos para o Senado. A defesa chamou a operação de busca na casa dele de eleitoreira e alega que não há indícios contra o ex-governador de Goiás. Os demais citados também negam irregularidades. No começo deste mês, o tucano se tornou réu na Justiça Federal de Goiás por corrupção passiva. Ele é acusado de receber vantagens para viabilizar contratos com a construtora Delta. O ex-governador também contesta essa denúncia. O Instituto Datafolha divulgou agora à noite a nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Jair Bolsonaro, do PSL, continua na liderança e não teve oscilações. Mas Fernando Haddad, do PT, cresceu 6 pontos percentuais e se isolou na segunda colocação. Veja os números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha na quinta-feira da semana passada 28% e continua no mesmo patamar. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 16% e agora tem 22%, alta de 6 pontos percentuais. Ciro Gomes, do PDT, tinha 13% e caiu dentro da margem de erro para 11%. Geraldo Alckmin aparecia com 9% e no novo levantamento tem 10%, alta de 1 ponto na margem de erro. O tucano aparece tecnicamente empatado com Ciro na terceira colocação. Marina Silva, da Rede, tinha 7% e agora tem 5%. Ela está tecnicamente empatada na margem de erro com João Amoedo, do Novo, que aparecia com 3% e agora continua com 3%. Álvaro Dias tinha 3% e hoje 2%. Além de Henrique Meirelles, do MDB, que tinha 2% e agora permanece no mesmo patamar. Brancos e nulos eram 12% e hoje estão em 10%. Não sabe e não respondeu eram 5%, mesmo número de hoje. O Datafolha também fez a sondagem sobre a disputa de segundo turno. Veja os números. No primeiro cenário, o Datafolha mostra que Fernando Haddad, do PT, tem 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PSL, tem 39%. Brancos e nulos chegaram a 13%. Na disputa entre Ciro Gomes, do PDT, e Bolsonaro, Ciro tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro, 38%. Brancos e nulos somam 12%. Na disputa entre Geraldo Alckmin, do PSDB, e o candidato do PSL, o tucano tem 45% das intenções de voto, Bolsonaro tem 38%. Brancos e nulos chegam a 16%. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo, Paraná, Amazonas e Goiás. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou de caminhada na zona leste da capital paulista. O tucano afirmou que tem alertado a população que não podemos ir ao segundo turno da insensatez e que se precisa buscar um caminho que não seja do extremo. Sobre a operação da Polícia Federal contra Marconi Perillo, seu colega de partido afirmou que a lei é para todos e que tem certeza que o ex-governador de Goiás vai se explicar. Fernando Haddad, do PT, fez campanha pela manhã em Goiás e no período da tarde no Pará. O petista não quis comentar se o MDB, partido do presidente Michel Temer, estaria em um eventual governo. Afirmou que, por hora, está pensando apenas no primeiro turno, mas disse que todos são bem-vindos, desde que partilhem das mesmas ideias.
Ciro Gomes não teve agenda pública novamente. Ele se recupera de uma pequena cirurgia na próstata. Disse que disputa sua última eleição este ano. Ciro afirmou ainda que não é mais possível apoiar o PT. O candidato falou que a sigla virou uma organização odienta de poder e chamou de fascista o eleitor que insiste em votar em Bolsonaro. Marina Silva da Rede visitou a Fiocruz e foi em uma reunião na Associação de Donas de Casa do Amazonas. No local, se encontrou com militantes da legenda. Em Manaus, ela se reuniu com o prefeito Arthur Virgílio, do PSDB. Crítico de Alckmin, que é do seu partido, o tucano declarou apoio a Marina na disputa presidencial. Henrique Meirelles, do MDB, passou o dia no Paraná. O candidato se encontrou com lideranças políticas e empresariais em Curitiba e visitou a Pastoral da Criança. O candidato disse que doou cerca de 20 milhões de reais à própria campanha. De acordo com ele, o retorno do investimento é a mensagem que leva consigo. A revista Veja publicou trechos do depoimento da ex-mulher de Jair Bolsonaro no processo litigioso do casal, que se separou há 10 anos. Ela acusou o candidato de ocultar milhões de reais de patrimônio. Hoje, ela defende o ex-marido e até usa o sobrenome dele para disputar uma vaga de deputada federal. A revista teve acesso ao processo de mais de 500 páginas envolvendo Jair Bolsonaro e a ex-mulher do candidato, Ana Cristina Siqueira Vale. Em um dos trechos, Ana Cristina afirma que os ganhos mensais de Bolsonaro giravam em torno dos R$100 mil, sendo que oficialmente ele recebia R$ 26.700 como deputado federal e R$ 8.600 como militar da reserva. Além disso, a ex-mulher disse que em 2007, Bolsonaro furtou joias e dinheiro de um cofre dela em uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio. Corrigido hoje, o valor chegaria a R$ 1.600.000. Ela registrou o boletim de ocorrência. O parlamentar nunca declarou o cofre. Ana Cristina foi chamada para depor 2 vezes, mas não compareceu e no ano passado o caso foi encerrado. Há 2 anos, o gerente Alberto Carras foi acusado de furtar R$ 2 milhões de vários cofres da agência do Banco do Brasil. No entanto, na relação oficial das supostas vítimas, não aparecem os nomes de Bolsonaro nem de Ana Cristina. Ela o acusou também de ocultação de patrimônio pessoal à Justiça Eleitoral quando disputou o cargo de deputado federal em 2006. Ao entrar na justiça para pedir a divisão do patrimônio que o casal adquiriu, ela anexou ao processo uma relação de bens e a declaração de imposto de renda do ex-marido. Naquele ano, o candidato declarou um total de R$ 433.934, mas, segundo Ana Cristina, em valores atuais, o patrimônio chegaria a R$ 7.800.000. A ex-mulher destacou ainda o comportamento explosivo e desmedida agressividade de Bolsonaro. Na separação litigiosa, o casal disputou a guarda do filho, Jair Renan. E segundo documentos obtidos pelo Itamaraty, Ana Cristina disse que fugiu para a Noruega porque era ameaçada de morte pelo ex-marido. Atualmente, Ana Cristina usa o sobrenome Bolsonaro e é candidata a deputada federal pelo Podemos, no Rio de Janeiro. Hoje, nega as acusações e defende o ex-marido. O candidato se manifestou sobre a reportagem da revista Veja. A revista Veja dessa semana perdeu toda a noção do limite do possível. Faz uma matéria ocorrida há mais de 10 anos, que correu em segredo de justiça, que foi a minha separação. O objetivo? Tentar me desconstruir. Quem tem tudo para ganhar as eleições sou eu. E o sistema, e a Veja fazendo parte do sistema, faz de tudo para me tirar de combate. Não conseguirão. E hoje o site do jornal O Globo publicou uma reportagem afirmando que Jair Bolsonaro omitiu da Justiça Eleitoral 2 casas avaliadas em R$ 2.600.000. O Globo fez o cruzamento das declarações de bem do candidato com um levantamento em cartórios do Rio. Outra comparação feita pelo jornal entre o processo de partilha na separação de Ana Cristina Vale e os bens listados ao TSE entre 2006 e 2018 revela que o candidato do PSL não declarou à Justiça Eleitoral outros bens. Entre eles estão uma casa, um apartamento e uma sala comercial no Rio, além de uma casa, uma sala e 5 lotes em Resende, no sul fluminense. Também não constam nessas declarações ao TSE 2 veículos.
Procurados pelo Globo, assessores do candidato não responderam sobre a não declaração dos bens. E Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma facada que levou durante campanha de rua em Minas Gerais, no começo do mês. Boletim médico divulgado hoje diz que ele está tomando antibiótico após o crescimento de uma bactéria no sangue. Há previsão de alta para este fim de semana. Hoje, a Polícia Federal anunciou que encerrou a investigação sobre o ataque contra o candidato. Pelas investigações, ficou comprovado que Adélio Bispo agiu sozinho, motivado por discordância política contra o presidenciável. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Chegamos à reta final do primeiro turno da sucessão presidencial. Até aqui, as estrelas da disputa são Bolsonaro, chamado de mito por seus apologistas, e Lula, que se autodefiniu como uma ideia antes de ser preso. O mito e a ideia conduzem à mesma ilusão, a ilusão do salvador da pátria. O engano de percepção será desfeito assim que as urnas se pronunciarem em definitivo. Seja quem for o eleito, o Brasil amanhecerá no dia seguinte como um país por fazer. A tarefa pede pacificação. Na sucessão brasileira de 2018, as pesquisas eleitorais cumprem uma função que em países menos atribulados cabe às previsões meteorológicas. Ambas preparam as pessoas para fenômenos incontroláveis. A garota do tempo antevê no estrangeiro os tufões. As sondagens eleitorais antecipam no Brasil a tempestade resultante de uma disputa entre extremos. A diferença é que a agitação atmosférica brasileira é obra 100% produzida pela natureza humana. Políticos e analistas torram os miolos à procura de explicações para a polarização entre Bolsonaro, o mito, e Haddad, o porta-voz da ideia presa em Curitiba. Falta à maioria das análises um personagem central. O perigo da eleição nunca se chamou Bolsonaro, Mourão, Lula ou Haddad. Quem quiser entender o enredo de 2018 terá de chamar o protagonista da trama pelo nome certo: povo. Cutucado pelos políticos com o pé, o povo decidiu morder. O presidente eleito está condenado a ampliar os seus horizontes políticos, sob pena de impor ao país mais 4 anos de trovões e raios que os partam. Boa noite. Pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo mostrou que João Dória, do PSDB, e Paulo Scaff, do MDB, continuam tecnicamente empatados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. João Dória, do PSDB, tinha 26% no levantamento da semana passada, caiu 1 agora e aparece com 25%. Paulo Scaff, do MDB, tinha 22% e hoje manteve o mesmo índice. Márcio França tinha 11% e subiu 3 pontos, tem hoje 14%. Luiz Marinho, do PT, aparecia com 6%, caiu 1 ponto e hoje tem 5%. Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, tinha 2% e agora subiu 1 ponto, tem 3%. Professora Lisete, do PSOL, tinha 2% e agora manteve o mesmo índice. Os demais candidatos atingiram 1% ou não pontuaram. Brancos nulos eram 17% e hoje 15%. Não sabe, não respondeu eram 8%, mesmo índice agora. E a pesquisa Datafolha mostra que a disputa ao Senado por São Paulo está acirrada entre 3 candidatos. Mara Gabrilli, do PSDB, tem 17% de intenções de voto. Mário Covas Neto, do Podemos, tem 15% e Major Olímpio, do PSL, aparece com 14%. Enquanto os 3 subiram em relação ao levantamento anterior, o candidato do PT, Eduardo Suplicy, registrou queda de 6 pontos. Porém, permanece em primeiro lugar com 26% de intenção de voto. A seguir, falha no Facebook permitiu ataque a quase 50 milhões de perfis. A empresa confirmou o problema, mas não disse se contas do Brasil foram acessadas. Neste domingo, o time do Mesa entra em campo para debater a luta pela liderança no Brasileirão. E ainda, tem expectativa na Libertadores e muita emoção na classificação do Timão para a grande final da Copa do Brasil. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color,
Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Rapaz, vai votar em quem? Ué, compadre, vou votar no João Dória. Você acha que eu sou inocente pra acreditar em papo furado? Ah, sabe de tudo, inteligente. Quero agradecer o seu voto. Juntos, vamos fazer São Paulo acelerar. Como governador, vou ter mais força, recursos e condições para trabalhar ainda mais para a capital, para o interior e para o litoral. É 45 na cabeça. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. As eleições se aproximam e muita gente ainda questiona a segurança das urnas eletrônicas. Você quer saber como o TSE garante essa proteção? Fica comigo para descobrir. Bom, a semana e o mês de setembro, vão terminando com muita nebulosidade, chuvas em temperaturas até que amenas aqui em São Paulo. Agora, na região da Paulista, faz 19 graus. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no fim de semana. Será que volta a esquentar, Mariana Armentano? A chuva perde força nesse sábado e volta no domingo. Mas mesmo assim, a tendência é de calor nesses próximos dias. Nessa madrugada, mínima prevista de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 26 graus, com muitas nuvens, mas sem chuvas. Aí no domingo a máxima vai aos 30 graus, mas aí já volta a chover entre a tarde e a noite e fica tudo muito parecido na segunda-feira. Máxima de 30 graus e tempo instável aqui na capital. O Facebook anunciou hoje que descobriu uma falha na segurança que permitiu um ataque virtual a quase 50 milhões de perfis. O Facebook disse que não sabe se informações das contas foram acessadas no ataque. A empresa não confirmou se usuários no Brasil foram afetados. Este é mais um episódio de uma série de problemas de segurança de dados no Facebook. Em março, a empresa admitiu o vazamento de dados de mais de 87 milhões de usuários, incluindo mais de 440 mil contas do Brasil. Informações coletadas de maneira irregular pela consultoria britânica Cambridge Analytica teriam sido utilizadas para montar uma estratégia de campanha de Donald Trump em 2016. Bom, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Semana pré-eleição. Exatamente. Bem, boa noite para você. Fique agora com o Rony Fon no programa Todo Seu e até segunda. Neste domingo, 11 da noite, a candidata à vice-presidência da República na chapa de Geraldo Alckmin do PSDB, Ana Amélia Lemos, é entrevistada em hora do voto. Assista agora, Todo Seu.